terceiro ano, tudo bom com vocês? Espero que a semana de aulas tenha sido muito boa para vocês, ok? Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos conhecer o assunto da próxima aula, do nosso próximo bimestre. Nós vamos conhecer um pouquinho, na verdade, dar continuidade ao nosso assunto aí, campo e cidade. A gente vai falar sobre a natureza e o ser humano transformam as paisagens. Nós sabemos que, na atualidade, as paisagens elas se modificam constantemente. Antigamente as pessoas também modificavam a natureza, os seres humanos modificavam a natureza. Sim, se a gente for comparar, por exemplo, vocês fizeram um trabalho, No trabalho de vocês pegaram uma imagem antiga da nossa cidade, comparando com uma imagem atual. E aí vocês perceberam os elementos dessa paisagem, O que modificou aí nessa paisagem. Então, muitos de vocês perceberam que mudou as casas, as ruas, tinha mais árvores, agora já não tem mais. Até mesmo no local onde nós vivemos, nós percebemos essas mudanças, Mas, professora, eu não percebo mudança no local onde eu moro. Mas muda sim. Se você, por exemplo, passou na sua rua de manhã à tarde, alguma coisa mudou. Você não vai perceber, mas mudou sim. Então, são relações da natureza. A natureza pode modificar a própria natureza e o ser humano também. Só que nós temos que ver qual a relação que os seres humanos têm com a natureza. Por que o ser humano ele modifica a natureza constantemente? Por que isso acontece? Então a gente vai saber. A natureza e o ser humano transformam as paisagens. Aí olha só, compara essas três imagens aí. Nós temos 1854, 1914 e 2018. Nós temos aí a enseada do Botafogo no Rio de Janeiro. Nós temos essas três imagens tiradas em períodos diferentes. Nós temos a primeira imagem, se vocês perceberem, existem muitas vegetações, Na primeira imagem. Na segunda imagem, de 1914, já vai modificando o aparecimento da praia. Nós temos aí algumas construções. E na terceira imagem, que já é bem nítida ver essa mudança em 2018, aí nós temos as construções, muitos prédios, poucas árvores, pouca vegetação. Então isso daí é o que? A modificação tanto dos seres humanos como também da própria natureza. Então, quando a gente fala assim, os elementos da paisagem eles são mudados só pelos seres humanos? Não. A gente sabe, Vocês estudaram o que é a paisagem natural e a paisagem humanizada. O que é a paisagem natural? A paisagem natural é aquilo que é transformado pela natureza, onde o ser humano não modifica, não tem participação. E a paisagem humanizada ou cultural é aquela onde os seres humanos modificam. Por exemplo, casas, prédios, ruas, carros, pontes, tudo isso aí é transformado pelos seres humanos, não é verdade? Então, quando a gente percebe ao longo do tempo, essa paisagem ela vai se modificando. Aí nós temos algumas características. O ser humano e a natureza transformam constantemente as paisagens. Os elementos naturais, como o vento, a água, a vegetação, a montanha, transformam também a natureza. Então, aquilo que a professora falou, tanto a natureza transforma a natureza, como também o ser humano transforma a natureza, Essa relação. Só que aí o que acontece? A natureza, ela transforma o seu meio para a sua própria transformação em si, A sua própria mediação, vamos dizer assim. A natureza ocorre enchente, ocorre deslizamento, mas isso é natural da natureza, do tempo, do clima, do vento. O ser humano, ele transforma o meio natural
para sua sobrevivência, mas ele não pensa nas questões naturais, ele não tem aquela forma consciente, muitas vezes, na verdade, não tem essa forma consciente, quando vai transformar, vai tirar uma vegetação para construir casas, e aí vai ficar mais quente, ele não vai pensar nas questões da natureza, né? Ah, os animais que moravam aqui vão para onde? Ah, essa vegetação, vou tirar todinha, vai ficar quente, não vai ter arborização. Não, então é um processo bem complicado aí. Aí ele vai falar que o ser humano ele também transforma as paisagens para morar e realizar suas atividades, adaptando os lugares às suas necessidades e interesses. Então, aquilo que a gente também vem falando aí, né? A questão da modificação do meio ambiente. Nós temos um exemplo aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Aqui é, no caso, a transformação da própria natureza, o vento, a chuva, né? Acontece o que? A modificação da natureza, que às vezes é imperceptível, muitas vezes a gente nem percebe, só quando é muito grande mesmo essa transformação. Nós temos outra aqui, São João de Manhuaçu, Minas Gerais, em 2015, e Curitiba, no Paraná. Olha a diferença das duas imagens, né? As duas, nós temos aqui a pouca vegetação e muitos prédios, e aqui bastante vegetação e poucas casas, né? Tem basicamente duas casinhas aí. Então a questão da natureza, ela tem interferência muito grande no nosso meio, certo? Então esse aí é um assunto que a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! Terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 7/8, e a gente vem trabalhando revisão do conteúdo de figuras geométricas planas. As fases que nós vamos estar revisando aí já foram feitas, então a gente só vem conversando sobre essas atividades lá na página 16, 17, 18 e 19, tá bom? Uma atividade de cada uma, né? Primeiro a gente tem o troca de ideias para a gente conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. A gente tem que a professora desenhou algumas figuras geométricas no quadro. Vamos ver aqui essas figuras geométricas, analisar com bastante atenção, né? E aí depois ela separou essas figuras em dois grupos. Quais são esses grupos? São os quadriláteros e os triângulos. Quadriláteros possuem 4 lados e os triângulos possuem 3 lados. Outra coisa, os quadriláteros possuem 4 lados e 4 vértices, e os triângulos possuem 3 lados e 3 vértices. Toda vez que falar quadrilátero, vai te lembrar 4, ele tem tudo 4, e os triângulos vai te lembrar do 3, ele tem também tudo 3 lados e 3 vértices, tá bom? Aí a gente vai observar também que as figuras planas formadas por 4 lados e 4 vértices são retângulo, quadrado, paralelogramo e o trapézio. Vamos também observar que temos os triângulos que são formados por 3 lados e 3 vértices, tá bom? Beleza, a gente tem uma atividade aí que já foi feita, né? Que era para pintar as figuras de acordo com o nome de cada uma. Inicialmente a gente começa aqui com quadrado. Vamos procurar aqui quais são quadrados. Achamos aqui apenas um. E retângulo. Qual vai ser retângulo aqui? Achamos um aqui, outro aqui e outro aqui. Trapézio, olha lá o trapézio como que ele é. Vamos observar, onde a gente encontra o trapézio aqui? Exatamente aqui, aqui e aqui. E o paralelogramo, que é o de azul. Olha o paralelogramo como ele é. Vamos observar que é este
e esse, tá bom? Então a gente tem agora lá na página 19 o número 4, que era para preencher a tabela, né, com as informações sobre as figuras planas. Vamos observar que essa figura plana recebe o nome de retângulo. Quantos lados tem? 4. E quantos vértices? 4 também. Quadrado. Já falei a resposta, né? Nós vamos observar que essa aqui é um quadrado. Quantos lados? 4 lados e 4 vértices. Aqui nós vamos ter essa figura. Qual é o nome dessa figura? É o triângulo. Quantos lados tem? 3. E quantos vértices? 3 também. A gente tem outras figuras aqui, né? Qual seria o nome dessa figura aqui, hein? Que ele parece um pouquinho o triângulo, só que com a pontinha cortada, hein? É o trapézio. Quantos lados tem o trapézio? Tem 4 lados. Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E vértice? Tem quantos? 4 lados. Agora a gente tem outra, esse aqui, ó. Qual seria o nome desse aqui, hein? É o paralelogramo. Vamos gravar o nome dele falando juntinho com a tia. Paralelogramo. Quantos lados? 4. E quantos vértices? 4. Os únicos que vão ter 3 lados e 3 vértices são aí os triângulos, no caso dos que a gente está estudando, tá bom? E aí a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou aí as figuras planas, as características delas, né? Os lados, os vértices. E aí, na próxima aula, a gente vem iniciando aí o volume 3, onde a gente vai trabalhar aí medidas de comprimento não convencionais, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 7/8 de 2020. E neste dia de hoje nós iremos fazer uma prévia do que nós iremos estudar ao longo do terceiro bimestre, certo? O conteúdo que a gente vai abordar, o tema que a gente vai abordar ao longo do terceiro bimestre chama-se corpos aqui, ali e acolá. Ou seja, a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso corpo dentro da área artística. Como é que o nosso corpo se comporta dentro das artes, das áreas artísticas do teatro, da dança, em todo o seu contexto. Primeiramente, dentro de um ponto principal da arte, o corpo é um principal instrumento da arte, porque através do corpo a gente manifesta a arte, através do desenho, da pintura, do teatro, da dança e da música, certo? Então o nosso instrumento de trabalho vai ser um pouquinho de corpo, né? A gente percebe que a linha, o que é linha? Linha é o desenho que a gente faz com lápis. Pegou o lápis, a pontinha do lápis, colocou a pontinha do lápis no papel e movimentou o lápis no papel, vai formar uma linha. Essa linha vai desenhar um espaço. Se eu pego a palma da minha mão e coloco, estendo ela, ou seja, a ponta do meu dedo e movimento, vai formar uma linha, né? Olha só, eu formando linha imaginária, linhas imaginárias ao longo do espaço, né? Quando a gente utiliza esse recurso no papel, a gente forma linhas. E o nosso corpo, quando está em movimento, ele também vai formar linhas, ou seja, ele vai formar uma linha no espaço, né? Ele vai formar desenhos no espaço. Aqui eu tenho uma figura que mostra a movimentação do nosso corpo. Então, através da movimentação que eu faço no meu corpo, eu estou desenhando no espaço um desenho imaginário que eu não consigo observar, mas que todo movimento que eu faço no meu corpo gera uma figura imaginária no espaço, certo? Ao nosso redor se faz um desenho através da minha movimentação. Se eu começo a caminhar aqui ao longo da nossa aula, eu estou desenhando no meio do espaço. Eu estendo a minha mão,
dentro desse universo, eu também estou desenhando nesse espaço, tá? Eu estou desenhando no meio do espaço, esse espaço vazio, espaço imaginário, eu consigo fazer uma obra de arte. Nós temos os eixos de movimentação. Quando a gente movimenta o nosso corpo na vertical, na horizontal e na diagonal. Muito usado na área da dança essa questão dos eixos, né? Da movimentação dos eixos. Porém, toda essa movimentação vai fazer o quê? Um desenho imaginário no espaço. E a gente vai conhecer ao longo do nosso terceiro bimestre como é que o nosso corpo se comporta na questão do espaço e na produção da arte. E eu trouxe para vocês uma curiosidade de uma artista bailarina que ela trabalha desenhos, só que agora ela passa o desenho no papel através da movimentação do corpo. Aqui, através da movimentação do corpo dela, ela consegue fazer os desenhos no papel com o movimento dos braços e o movimento dos pés. Aqui a gente observa ela fazer outro desenho, agora o desenho no papel, somente com movimentações nas mãos. E aqui outro desenho que ela movimenta as mãos e os pés e ela vai trabalhando essas imagens. Olha só como é que o corpo consegue transmitir imagens, obras artísticas. Anteriormente, a gente se movimentando o corpo faz um desenho imaginário. Aqui ela conseguiu colocar tudo isso no papel, um papel gigante que ela deitou em cima e começou a trabalhar enquanto ela dançava, uma coreografia de uma música que ela trabalhou. Então aqui é um exemplo de como o nosso corpo se movimenta, como o nosso corpo consegue fazer arte, certo? Foi só uma palhinha bem pequenininha para a gente ficar curioso como é que o nosso corpo vai se comportar dentro do universo artístico. Então, este é um pouco do que a gente vai aprender ao longo do terceiro bimestre. Nós vamos ficar por aqui. Esse foi um breve contexto para a gente entender como é que a gente vai trabalhar ao longo do terceiro bimestre. Estou sentindo falta de vocês lá no plantão Tira Dúvidas, tá? E espero ansioso para que a gente possa voltar para a sala de aula para experimentar, para fazer arte com gosto, com todo o gás. Vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, terceiro ano, vamos lá, para a nossa última aula, né, de ciências, que é toda sexta-feira. Nós temos uma aula, né, lá no terceiro ano, né, então nós vamos lá. Nós vamos fazer mais uma revisãozinha sobre o planeta Terra, na página 2, 3, 4 e 5, vocês vão fazer uma atividade complementar, tá? E eu aguardo vocês lá na plataforma, no Tira Dúvida, na sexta-feira, tá? O terceiro ano é uma turma que não tem procurado, não tem entrado na plataforma para conversar com a professora, para tirar alguma dúvida de algum conteúdo que você não entendeu. Eu estou sentindo falta disso, dessa troca com vocês, tá? Eu entendo que vocês dizem assim, eu não tenho dúvida. Porque quando nós fazemos essa atividade, a professora já põe a resposta lá na frente. Mas eu acredito que tenham dúvida sim. Então eu peço que vocês entrem na plataforma para estar interagindo com a professora, com os colegas que vocês há 3 meses, né, nós nos encontramos pessoalmente. Então eu peço que vocês participem, é muito bom que vocês estejam lá. Eu vou ficar muito feliz em recebê-los na nossa plataforma para a gente conversar e se ver, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade, né, sobre o planeta Terra, que é uma atividade complementar. Você vai realizar essa atividade no seu caderno, tá? Não esquecendo de colocar a data, tá, dessa aula. Aí ele diz assim, complete as frases com as palavras do quadro. Aí tem aqui as palavras. Dica, uma mesma palavra pode aparecer várias vezes nas frases. Então, essas palavras, algumas vão se repetir várias vezes, tá bom? Então, vocês vão
copiar no caderno de vocês, essa aqui, ó, do jeito que tá aqui, tá? Colocando os espaçozinhos. Depois vocês vão olhando as palavrinhas e vão vendo as que podem se encaixar aí. Por exemplo, olhando para, aí nós temos aqui as palavras, ó, planeta, espaço, astros, estrelas, satélite e satélites. Temos no plural e no singular. Lua, céu, universo e terra. Então, eu vou colocar do jeito que está aqui? Não. Porque tem algumas palavrinhas aqui que elas vão se repetir várias vezes, tá? Então, eu digo assim, olhando para, pontinho, a noite, olhando para onde? A noite. Podemos ver o quê? E muitos pontos brilhantes que são os... Presta atenção que a palavrinha diz assim, muitos pontos brilhantes que são os. Então aí não vai caber estrela, porque se fosse estrela seria as. Aí tem os. Os é outra coisa, não é estrela. Os existentes no e que formam o. Os que têm luz própria são os. Os que não têm luz própria. Quem são que não têm luz própria? São os. Eles recebem a luz que vem das... No céu existem, pontinho, que gira em volta de... Que são os... A e o natural da terra. Quem que é natural da terra? A, pontinho, é um... Pontinho que faz parte do... Muito bem. Então você vai copiar isso aí e vai responder. Depois você vai lá verificar a resposta se está correta, tá bom? Tem a resposta lá na frente, mas você vai tentar realizar primeiro sozinho. Pode pedir ajuda da mamãe, ou do papai, ou de quem estiver ajudando você nas suas aulas, tá? E eu espero que vocês estejam realizando as atividades. E isso é bom para vocês, é um aprendizado. Escutem o que a tia Gorete está falando. Não, é só para fazer as minhas aulas? Não. Realizem todas as outras aulas dos outros professores, tá? Porque esse é o aprendizado para vocês, tá bom? Porque o ano que vem nós iremos precisar disso aí. Claro que nós vamos repetir alguns conteúdos, serão reprisados, mas vocês vão precisar o ano que vem do que vocês aprenderem pelo menos um pouquinho esse ano, tá bom? Vamos lá então. Aí nós temos aqui, copiar e responder essa atividade, esse caderno de ciências. E não esquecer de pôr a data, tá? Vamos lá. Aí aqui eu tenho as respostas. Então, de acordo com vai perguntando lá, você vai colocando a resposta. Coloquei aqui, todas têm uma vírgulazinha separando uma pausa até da primeira lá do complete até o final, tá? Então preste bem atenção na hora que estiverem fazendo, para não errar, para ficar certinho, bem bonito. Ok? Vamos lá então. Eu deixo uma mensagem aqui de final de semana para vocês, que diz assim, que a semana passou rápido, né? E o fim de semana chegou. Aproveite cada instante com a sua família. Isso é muito importante. Aproveite esses momentos que vocês estão aí com as famílias de vocês, com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Olha as briguinhas com os maninhos aí, com as maninhas, nada de brigar, vamos aproveitar esse tempo para estar junto, né? Se abraçando, vibrando com tudo que for de bom. Se tiver coisa ruim, também a gente tem que agradecer a Deus por este momento, tá? E vamos lá, mais um final de semana e que a próxima semana seja melhor do que essa ou igual. Igual ou melhor, né? Vamos lá então. Muito bem, boa aula para vocês e até mais. Tchau!